Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Fala galera, como é que vocês estão? Nós vamos falar hoje ainda dentro da Constituição Federal sobre os direitos e deveres e garantias individuais e coletivos, tá? É uma aula mais teórica mesmo, de mais leitura. Vou fazer algumas observações e alguns incisos aqui, mas é mais leitura mesmo e vocês vão ter que assistir mais de uma vez e ler algum material, tá bom? Porque a gente vai falar sobre o artigo 5º da Constituição. São pelo menos aí 70 incisos que são muito importantes, mas eu tirei alguns, coloquei só os mais cobrados em prova, tá bom? Então vamos começar. Então, Constituição Federal, direitos e deveres individuais e coletivos. Os direitos e garantias fundamentais são um conjunto de direitos que garantem a dignidade da pessoa humana. Então, é um conjunto de direitos que garantem a dignidade da pessoa humana, tá? Foram consagrados pela Constituição Federal e estão dispostos nela de maneira explícita e implícita. Todos já ouviram falar do direito fundamental à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, entre outros. Falando aqui do direito fundamental à vida, vocês sabiam que existe pena de morte no Brasil? Nenhum direito é absoluto, tá, gente? Nenhum direito é absoluto. Tudo é relativo. A única possibilidade de pena de morte no Brasil é em caso de guerra declarada, tá? Então, em caso de guerra, há possibilidade de pena de morte no Brasil. Depois vocês vão ver. Então, o que fala o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aí é o princípio da legalidade, tá? Ninguém é obrigado a fazer nada ou deixar de fazer alguma coisa se não tiver uma lei, tá? Então ninguém pode te obrigar a fazer nada se não for pela lei. Ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Isso em hipótese alguma, nem em caso de guerra. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é isso? Você pode manifestar um pensamento divergente de alguma coisa, uma posição política, por exemplo, mas você não pode fazer isso de forma anônima. Você tem que colocar seu nomezinho lá na frente, tá bom? Você não pode expressar o seu pensamento se for de forma anônima. E o outro inciso é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, vamos supor que você manifeste um pensamento ali contrário a alguém, alguma pessoa, alguma figura. Você fazendo isso, pode ter certeza que terá consequências, tá? Essa pessoa, se ela se sentir lesada pelo que você falou, ela vai te acionar na justiça por dano moral, material, ou a imagem dela, ok? Então, o inciso 6 fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos de lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Quem me conhece sabe que eu já trabalhei no sistema prisional, e lá, agora eu não lembro se é uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tem um pastor e o padre. O pastor vai lá e ministra o culto, faz uma oração pelos presos, o padre faz a mesma coisa.
Isso é um direito que os presos têm, tá? Então, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo seja invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, o que isso significa? Tem, sei lá, certas religiões que não permitem seus fiéis a fazerem certas coisas. Sei lá, não estou conseguindo pensar num exemplo aqui agora, mas vamos supor que o, o país esteja em lockdown, como estivemos, né? E uma certa região ali, eu sei o nome, mas evitar de falar nome, mas a certa região não permite que as pessoas comprem alguma coisa aos sábados. Vamos supor que o governo determinou que somente pode sair para compras de coisas que são extremamente urgentes apenas aos sábados. Essas pessoas que não podem sair ao sábado por causa da religião, elas podem invocar a lei falando que elas precisam comprar na sexta-feira, na segunda-feira. Nesse caso, a lei permite uma prestação alternativa, mas ela não pode invocar a deixar de fazer alguma coisa, algum dever, alguma obrigação por causa da sua religião, tá? Isso aí, ou por causa de um crime, né? Isso aí não entra em questão, tá bom? Então ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, ele não vai ser privado dos direitos, mas ele não pode invocar esses direitos para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. E é livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São mais de 70 incisos no artigo 5º, mas a maioria deles não cai em prova. Dificilmente. Se cair, é porque vocês são muito sortudos mesmo. Ó, esses é livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Vocês têm que saber tudo, mas vocês vão decorar aqueles que são mais cobrados, tá? Ó, são invioláveis. O inciso 10 aqui já é um que é importante. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a vida privada, a intimidade, a honra, a imagem são invioláveis. E se forem violadas, a pessoa tem direito à indenização. O 11 também é importantíssimo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Que é isso? Você não pode invadir a casa de ninguém, não pode entrar na casa de ninguém se não tiver permissão dela. Salvo em flagrante delito, a polícia pode entrar se, se algum delinquente tiver cometido algum crime lá dentro, ou estiver escondido lá dentro, né, a polícia viu a pessoa pulando para esconder, ou para prestar socorro, aconteceu algum acidente lá dentro, e aí um incêndio, alguma coisa, aí a gente pode entrar, ou durante o dia por determinação judicial. Vocês lembram da Lava Jato? O japonês da Lava Jato? A gente via com muita frequência, né, a, a Polícia Federal invadindo alguma residência, sempre às 6 horas da manhã. A lei não fala qual que é o horário esse durante o dia, mas geralmente é de 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde, tá? É inviolável o sigilo de correspondência.
e das comunicações telegráficas, dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso aí todo mundo sabe, né, que não pode violar correspondência de ninguém, nem ligação de ninguém, telefônica, a não ser que seja por ordem judicial para alguma investigação. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Então, é assegurado a todos o acesso à informação. É resguardado o direito da fonte, o sigilo da fonte, quando, por exemplo, um repórter ele tem um informante, né, que passou a informação para ele de certa sei lá, um crime, por exemplo. Ele pode resguardar, tem no caso o informante, ele tem o direito de ser resguardado em sigilo, porque é um caso de necessidade ao exercício profissional do repórter, ok? Nesse caso, ele deve resguardar o sigilo. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ou seja, você pode se reunir em grupos em qualquer local público, sem precisar pedir autorização, prefeitura ou à polícia. Autorização não pode, não precisa de autorização. Você apenas precisa informar que vai fazer uma reunião ali. Agora, se já tiver alguma reunião marcada para aquele local, no mesmo horário, aí nesse caso não tem outro, você vai ter que escolher outra forma, né? Outro horário, outro dia, ou outro lugar. Ó, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedadas de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Você não precisa de autorização para criar associação ou cooperativa, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, o Estado não pode intervir no funcionamento de associação ou cooperativas. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ou seja, é livre a criação de associação, mas para acabar com essa associação, dissolver a associação, apenas por decisão judicial, já depois do julgamento. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ninguém é obrigado a ser associado de alguma coisa. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. Olha aqui, esse direito é muito ferido aqui no Brasil, né? Se é garantido o direito de propriedade, que direito tem esses grupos aí que invadem a propriedade dos outros e colocam os donos para fora? Gente, no papel tudo é lindo, né? A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Isso aqui é importante. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Vamos supor que você tem uma casa ali numa esquina, onde a prefeitura ou o estado resolveu fazer ali uma rodovia ou uma avenida, né, que seja para melhoria
da cidade. Há os órgãos competentes, o governo, tanto do estado ou da prefeitura, eles têm o direito de desapropriar você nesse caso, tá? Porque é para utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Justa e prévia, o que significa isso? Eles vão desapropriar o seu terreno, sua casa, de onde você mora, ou um imóvel que é seu. Eles vão te desapropriar, mas para isso eles têm que te pagar de forma prévia e forma justa, o valor que esteja no mercado atual, ok? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização anterior se houver dano. Já nesse caso aqui é diferente, ó. Em caso de iminente perigo público, tá lá, troca de tiros na rua, você está passando ali com o seu carro, aí o policial que está ali a pé trocando de tiros, os criminosos estão fugindo, ele precisa do seu carro para correr atrás dos bandidos. Nesse caso, ele vai usar o seu carro e se tiver algum dano no seu carro, aí você vai ser indenizado, tá ok? Só se tiver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Tá? Você tem ali uma mini fazenda, trabalha a sua família, mas vocês estão atolados em dívida. Nesse caso, a, a sua propriedade não poderá ser penhorada para pagamento desses débitos, tá? Dessas dívidas. É garantido o direito de herança. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescritível à segurança da sociedade e do Estado. Alguns dos remédios constitucionais que nós veremos mais à frente. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. É o que eu acabei de falar, dos remédios constitucionais que nós veremos mais à frente, que é a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, que o julgamento será sempre imparcial. Tá? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se não existe lei sobre certo assunto, não é crime. Se não tem lei, não é crime, tá? Então, se não tem crime, não tem pena. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que é isso? A lei penal, ela nunca retroage, nunca anda para trás, a não ser que seja uma lei mais benéfica. Por exemplo, vamos supor que matar alguém hoje é de 4 a 20 anos, e você foi preso, hoje foi condenado a 20 anos. Mas aí, amanhã sai uma nova lei falando que matar alguém é uma pena que vai de 2 a 10 anos. Nesse caso, a lei vai retroagir e ao invés de ser condenado de 4 a 20, você vai ser condenado de 2 a 10 anos. Tá? Nesse caso, a lei retroage, sempre para beneficiar o vagabundo. Então, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que é inafiançável? Não existe fiança para a prática do racismo. Imprescritível, nunca vai prescrever. Ou seja, você foi condenado ali por racismo, fugiu por 10 anos. Quando você voltar
você vai ter que pagar por esse crime da mesma forma, porque ele é imprescritível. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Esse 3TH que eu coloquei aí é um bizu para vocês decorarem. O que é 3T? São desses que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça. Primeiro, o que é inafiançável? Eu já falei, não existe fiança. Insuscetível de graça ou anistia, você não vai ter benefício nenhum se for condenado por um desses crimes. O que acontece? São os 3T, que é tortura, o tráfico ilícito e o terrorismo. E o H são os hediondos, só para vocês lembrarem que são considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática de 3T, tortura, tráfico e terrorismo, e o H de hediondos. E os crimes hediondos são os crimes mais graves, com crimes qualificados. Latrocínio, genocídio, extorsão com morte, extorsão mediante sequestro, tá? E constitui crime inafiançável, imprescritível a ação de grupos armados militares, civis e militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, você formar um grupo ali armado para reivindicar alguma coisa do Estado ou da União é um crime inafiançável e imprescritível também. Tá? Nessa aula a gente vai parar por aqui, porque para não ficar mais cansativo do que já está, eu dividir em 2 aulas, tá? Na próxima a gente vai terminar esse assunto, ok? Não se esqueçam de se inscrever, dar like, comentar e compartilhar com os amiguinhos. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Yeah.